Rapaz, se esse canal já nasceu cancelado e o seu também, com o fundo do hino da União Soviética, nós seremos caçados Como cachorros, como los perros del capitalismo. Mas entendam que esse hino, sempre que nós colocamos uma música, tem uma mensagem subliminar. E vai se falar agora sobre a Revolução Russa, né? A primeira revolução socialista, não é isso? Isso. Que aconteceu no planeta. E aí o Ramon vai dar aquele toque para fins de vestibular. Então, se você é socialista, comunista, anarquista, capitalista, da escola de Frankfurt, da escola de Chicago, da escola de Piripiri, não sei de onde você é, Xará, não adianta vir aqui com ideologia, porque esse canal aqui é o acesso democrático à informação. 1 minuto falando essa baboseira. Vai, Ramon, fala sobre a Revolução Russa. Vamos dividir em 3 partes, então, para tentar sintetizar isso. A primeira parte vão ser os antecedentes da Revolução Russa. Então, quais são os motivos que levaram, né, esse processo revolucionário? Primeira coisa, população russa passando por um período brutal de fome e miséria, tanto a população urbana quanto a população rural. Segundo problema, o problema da servidão. E aí você vai me falar, Ramon, mas a servidão foi abolida no Império Russo em 1861 pelo Alexandre II. Na lei, sim, mas como a fiscalização era muito complicada no território do Império Russo de mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, a aristocracia russa ainda oprimia camponeses com o processo da servidão. Então a servidão entra nessa parada. Outra coisa, Estado ou governo teocrático, a interferência da Igreja Católica Ortodoxa Russa nas decisões políticas tomadas pelos imperadores da época. Na época da Revolução, o Nicolau II Sanguinário, que governou de 1894 até 1917, que nada mais foi do que um títere, uma marionete do padre Grigori Yefimovich Rasputin, que nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, porque o vídeo é sintetizado. Outro dia nós podemos vir aqui e falar sobre o Rasputin especificamente, mas essa questão do governo teocrático também é um antecedente. O atraso econômico do Império Russo, que país do começo do século XX que dependia da agricultura e não era tão industrializado, era considerado atrasado, e esse é outro motivo. Lembrando que nós tínhamos 2 focos industriais somente no Império Russo na época, Moscou, que ainda não era a capital, e São Petersburgo, que era a capital czarista. E aí aqueles antecedentes clássicos, os 3 antecedentes maiores. Primeiro antecedente, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 até 1905, o Império Russo foi massacrado pelos japoneses. A base russa de Port Arthur, ou Porto Arthur, como você quiser, vai ser destruída na Batalha de Tsushima em 1905. O Japão vence o Império Russo e a primeira derrota dos russos para um povo considerado um povo amarelo. Tá? E isso não é um preconceito, vem escrito dessa maneira no vestibular que eu estou falando para você. Então, derrota dos russos que vão ter que pagar indenizações, e tem a revolta do encouraçado Potemkin no meio desse processo todo, que é uma revolta de um navio de guerra russo por causa da falta de carne podre que os caras tiveram que comer durante a guerra. Domingo Sangrento, dia 22 de janeiro de 1905, a população russa faz uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno do Czar, levando a Carta de Misericórdia, que era uma carta exigindo direitos trabalhistas e democracia dentro do Império Russo. Nicolau II ordena que os militares atuem de forma violenta contra a população. Eles atiram, 930 pessoas morrem, 316 ficam feridas, e o povo percebe que de maneira pacífica não vai ter revolução, vai ter que ter uma forma violenta. Então os grupos revolucionários armados, eles aumentam. E o último antecedente, a participação desastrosa do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Nós temos mais de 1 milhão de russos mortos nessa guerra, fora a crise no abastecimento de alimentos, e lá na questãozinha de múltipla escolha você vai procurar lá. A participação do Império Russo na Primeira Guerra Mundial realimentou o espírito da Revolução Russa. Então esses são os antecedentes, meu querido. Aí você tem grupos revolucionários, nós temos 2 grupos revolucionários durante esse período. Você tem que saber nome e diferença dos grupos. Então vamos lá, bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, grupo da maioria, camisas vermelhas, acreditavam na revolução acelerada. Os principais componentes eram os camponeses operários, que eram chamados sovietes, que eram os trabalhadores de Lenin. Lembrando que a base da Revolução Russa não é o trabalhador rural, é o trabalhador urbano, é o operário. A base dela é o trabalhador urbano, e fique esperto com isso. Tem participação do trabalhador rural, mas a base é o operário. O grupo defendia a ditadura do proletariado, são considerados os radicais da Revolução. Defendia o socialismo e o comunismo puro. E aí você tem a trinca que lidera esse grupo. O Vladimir Lenin, que é o águia branca, o carequinha, que é o líder do partido. Joseph Stalin, que colabora com Lenin e faz o trabalho sujo, um homem violento da Revolução Russa. E o Leon Trotsky, que é o intelectual da Revolução Russa, que consegue atrair muita gente para os bolcheviques. E do outro lado, você tem os mencheviques, que é o grupo da minoria, camisas brancas,
defendiam uma revolução lenta, são considerados os moderados. Defendia a instalação de uma república liberal e a princípio iriam dar total abertura ao capitalismo para depois implantar o socialismo. Então eles tinham ideais de direita também. Fique esperto com isso daí. Os bolcheviques não tinham esse projeto, os mencheviques defendiam a abertura para o capitalismo a princípio. Então toma cuidado com isso. E aí que tem uma trinca também. Então nós temos o Alexander Kerensky, que era o líder principal do partido na época da Revolução, Julius Martov e Georgy Plekhanov. Processo revolucionário, para a gente finalizar isso daqui. 1917, ano da Revolução Russa, fevereiro e março, nós temos a Revolução Branca, que é a Revolução Menchevique. O Kerensky vai depor o Nicolau II e aí começa a República Menchevique, certo? Esse governo é conhecido também como Kerenismo, que é o governo de Kerensky. O que acontece durante esse período? A crise econômica aumenta, a fome aumenta, a inflação aumenta e o país continua participando da Primeira Guerra Mundial. As medidas que deveriam ser tomadas, que o povo exigia, não foram tomadas. A Duma, que era o Conselho Legislativo do Nicolau II, não foi dissolvido ainda a princípio. Então os problemas continuam. O Lenin, líder dos bolcheviques, estava exilado na Suíça e quando o Kerensky toma o poder ele volta. E aí ele traz com ele as teses de Abril. Quais são as teses de Abril? Paz, pão e terra. Paz. Se eu entrar ao poder, eu vou tirar o país da Primeira Guerra Mundial. Pão. Se eu entrar no poder, eu vou estancar a fome. Terra. Se eu entrar no poder, eu vou fazer reforma agrária, que é um antecedente também, a necessidade de reforma agrária. Em outubro, nós temos a Revolução Vermelha. Os bolcheviques tomam o poder, o Lenin depõe o Kerensky, e aí começa o período do governo Lenin, que vai de 1917 até 1924. Lembrando a sequência, Nicolau II, o czar absolutista, semelhante às monarquias absolutistas da Europa, governava. Revolução Branca, os mencheviques entraram com o Kerensky e o Lenin não tirou o Nicolau II do poder. O Lenin tirou o Kerensky, hein? Cuidado com isso aí, porque o vestibular vai dizer que o Lenin tirou o Nicolau II. Não, ele mandou matar o Nicolau II, mas quem tirou o Nicolau II foi o Kerensky. Fique esperto com isso. E outra coisa, Lenin, um dia nós vamos voltar aqui para falar sobre o governo Lenin, nós não vamos entrar nesses detalhes, mas aí o Lenin vai criar a União Soviética em 1922, e aí o Império Russo, que vai se tornar a União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, com exceção da Comuna de Paris, que não se espalhou pela França toda, mas é uma revolta específica em Paris que durou 72 dias, que foi a primeira experiência de esquerda. Mas o primeiro país a se consolidar de esquerda no mundo vai ser a União Soviética. Beleza, meu querido? Espero que te ajude. Enquanto a gente não for mandado para Guantánamo, estamos aqui fazendo vídeos e tentando ajudar com alguma coisa. Isso aí. Tamo junto. Então é isso aí, filhão. Como a gente sempre fala, aqui é um canal de vestibular, para os vestibulares. Nós não fazemos aqui essas análises profundas, não vamos aqui... Pode ver que o professor Ramon deu os toques aí nas questões de vestibular. Então cola conosco aí, filhão. Compartilha o vídeo aí para os teus companheiros aí e tal. E vamos partir para cima aí, já Elvis. E hoje, dia 2 de julho de 2022, quinto vídeo, estamos cansados. Vamos parar por aqui que já está chegando já quase 6 da tarde. É nóis, Queiroz, estamos juntos, já Elvis.